Fala, galerinha de xadrez, tudo beleza? O que será que acontece quando o nosso gênio da história do xadrez brasileiro, Mequinho, encara o Mikhail Tal, o Mago de Riga? Essa partida ocorreu no ano de 1974. Vale dizer aqui, ó, que em 1973 o Mequinho, o nosso herói brasileiro, havia sido aí capa da Veja, tinha a música já do Raul Seixas falando do Mequinho. Então, na década de 70 aí, ele realmente era um herói nacional. Muita gente não sabe disso, né? Gerações que vieram depois e tal nem tem ideia disso. Mas a gente teve um superstar aí do xadrez mundial, o Mequinho, na década de 70. E aqui, no auge, então, da sua carreira, o Mequinho ele encontra o Mikhail Tal. Mikhail Tal com 38 anos, jovem, portanto. Também praticamente num momento muito bom da sua carreira, de 73 a 74, o Mikhail Tal esteve invicto, né? E essa partida, então, qual foi a data que eu falei? 74, não, foi 75 essa partida, tá bom? Então a gente tem aí muito próximo das datas aí dos auges dos dois jogadores, né? E o que será que acontece? Façam suas apostas, né? Mequinho ou o Mago de Riga? Lembrando que o Mequinho chegou nessa época a figurar entre os 3 melhores do mundo, né? Ele estava ali disputando com o Bobby Fischer, com o Mikhail Tal, com essa galera. Esses são os jogadores que a gente pode comparar aí com o Mequinho. E dito isso, vamos lá então, vamos dar uma olhada nessa partida. O Mequinho está de brancas então, e ele abre a partida aqui com E4, o peão do rei. O Mago de Riga, Mikhail Tal, responde aqui com C5, a siciliana do Tal. Temos cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6 atacando o peão de E4, cavalo C3 defendendo. E aqui o Mago de Riga vai para a variante Najdorf da defesa siciliana, com o lance A6. Muito comum, né? A gente já viu esse lance em vários dos vídeos aqui do canal. E a ideia das pretas é poder jogar B5, né? Segurar a casa B5 também e desenvolver muito bem. É uma das variantes mais jogadas. E aqui as brancas têm muitas possibilidades, né? Tem o bispo C4, atualmente a turma está jogando A3, mas tem também H3, tem F3, tem bispo E3, tem bispo G5, né? Tem bispo E2, enfim, tem várias possibilidades aqui. E aqui o Mequinho vai para a linha bispo G5, uma das linhas mais agressivas aí contra a Najdorf. E6 e aqui então F4. Dama B6 e essa dama então já está fazendo uma pressão aqui, aproveitou essa saída do bispo para atacar o peão de B2. E aqui então o Mequinho não defende o peão e joga dama D2. Essa aqui, gente, é a variante do peão envenenado da defesa Najdorf. Então aqui o Mequinho está deixando esse peão para o Mago de Riga e acreditando que esse peão tem um veneno aí. Será que o Mequinho vai conseguir tirar alguma vantagem? Será que tem alguma compensação por entregar esse peão? Vamos dar uma olhada. O Mago de Riga, então, vai para a captura desse peão. Dama toma B2 foi jogado. E aqui, então, cavalo B3. Essa é a variante principal aí quando se joga esse peão envenenado, né? Esse cavalo ele tem a função aqui de defender a torre de A1 e ao mesmo tempo bloquear a dama, né? Essa dama aqui, ela está correndo um sério risco de ficar presa aí. Se as brancas conseguem jogar um lance, por exemplo, A3, essa dama fica sem ter para onde ir, né? E pode ter problemas e muitas vezes ela fica sem ter... ela é capturada mesmo. Tá, então aqui o Mago de Riga, claro, conhece essa variante, ele vai para dama em A3, essa dama tem que tentar escapar daí, mas é curioso, né, que nessa posição aqui, mesmo fugindo para A3, agora só tem a casa B4, né, C5 está tomado pelo cavalo, A4 e A5 também estão tomados pelos cavalos aí, então essa que é uma das ideias, né, desse peão envenenado. Essa dama ela tem que ficar perdendo vários tempos, né, por conta desse peão aí, e as brancas vão tentando melhorar as suas peças e conseguir a iniciativa. O Mequinho continua então aqui com bispo toma em F6. Então, além de tudo, o Mequinho conseguiu aí, depois de GF6, dar uma desestruturada aí, né? Na estrutura de... Desestruturada na estrutura é bom, né? Dar uma danificada aqui na estrutura de peões do Mago de Riga, do Mikhail Tal, tá bom? A partida seguiu então com bispo em E2, o Mequinho quer dar roque, cavalo aqui em C6 e roque. É um lance bastante corajoso, né, do Mequinho, você dar roque tendo uma coluna aqui bem aberta aí para atacar teu rei. Mas é claro que o Mequinho conhece, está tudo calculado. Aliás, uma das grandes virtudes do Mequinho era sua profundidade e precisão de cálculo. É algo de outro mundo realmente.
H5 foi jogado, então o Mago de Riga começa um ataque imediatamente aí na ala do rei. E aqui o Mequinho já faz um lance muito legal, muito interessante e muito difícil, contra-intuitivo. Eu acho que um em cada 100 jogadores ou menos fariam esse lance. Cavalo B1, né? Então ele está atacando aqui a dama, e a dama... E aqui o Mago de Riga tem que pensar com muita cautela, né? Tem que jogar com muito cuidado. É muito tentador você jogar, por exemplo, o lance dama B2. Não foi o lance jogado, tá? O lance jogado aqui nessa posição foi dama em B4, propondo aqui a troca de damas, né? A dama está protegida pelo cavalo, propondo aí a troca de damas. Mas, se a pessoa joga dama B2, por exemplo, ela pode entrar em complicação com A3. Agora essa dama não tem mais retorno, ela não tem mais volta, ela não tem casa nenhuma aqui, está dominado pelo cavalo, ela não teria como voltar para a partida. E aí depois de, por exemplo, dama D7, cavalo C3, cavalo A5, desesperadamente tentando tirar as peças das brancas daí para poder livrar a dama, torre A2, e as brancas ficariam muito bem nessa variante. A dama aqui não tem muito para onde ir, né? As pretas ainda poderiam tentar um cavalo, toma B3, atacando aqui atacando aqui a dama em D2, e depois de dama E3, a dama das negras simplesmente não tem para onde ir, né? O melhor que elas poderiam fazer, pelo menos então, seria capturar essa torre aí de A2, e depois de cavalo toma em A2, esse cavalo está atacado, cavalo C5, as brancas teriam uma posição muito melhor, né? Então tem que tomar realmente cuidado nessa posição depois de cavalo B1, o Mequinho aí com todas as suas armadilhas aí. Dama B4, então, foi jogado pelo Mago de Riga. Aqui a gente tem um duelo de gigantes, né? A partida seguiu então com dama em E3 e colocando então a dama aqui na mesma diagonal do rei. O Mequinho não tá afim de trocar as damas, ele quer manter no tabuleiro, já que dá para fazer essa dama perder mais alguns tempos aí. Além de tudo, essa dama tá aqui na mesma coluna do rei, aproveitando que o rei tá no centro. Então o Mequinho tá tirando da posição que ele tem de melhor, né? Afinal de contas, ele entregou um peão e ele tá buscando alguma compensação em relação a isso. D5 foi jogado. Esse lance aqui ele é importante nessa posição. As peças, né, das pretas precisam jogar. Então aqui o Mikhail Tal está devolvendo um peão em troca aí de desenvolvimento, né? Porque ele está muito atrasado realmente no desenvolvimento. E toma D5 foi jogado. E aqui cavalo em E7. A partida seguiu com cavalo C3. E aqui alguém pode perguntar, ué, não dá para capturar esse peão? Na verdade o Mequinho não ganharia muita coisa, só ajudaria aí as pretas a desenvolverem o bispo e não ganha muita coisa com isso. Tá bom? Então o Mequinho fez a coisa certa, depois de cavalo E7, a ideia, esse cavalo aqui, ele veio para B1, atacou a dama, legal, mas ele não pode ficar em B1 o tempo inteiro, né? Ele tem que sair daí o quanto antes. Então o Mequinho jogou cavalo aqui em C3 e aqui cavalo em F5 pelo Mago de Riga, atacando então a dama, dama D3, dama B6 cheque, e essa é uma posição muito difícil de você escolher o lance, tá bom? E o Mequinho mais uma vez acerta aqui, faz o lance mais preciso de todos. O lance mais natural, né, mais intuitivo, você fala, vou jogar logo o rei ali em H1 e não vou mais ter cheque, né? No entanto, aqui o Mequinho ele joga a torre em F2. Poucos jogadores, mais uma vez, poucos jogadores teriam a coragem de jogar esse lance, que exige realmente muita precisão para ser jogado. Você não gostaria, né, de deixar sua torre cravada, se esse cavalo daqui sair tem bispo entrando, então exige realmente muito cálculo. Mas qual que é o problema, né? Por que o Mequinho fez isso? Se ele jogasse o lance mais natural aqui, vamos falar mais intuitivo, rei H1, as pretas ficariam muito bem aqui. O Mikhail Tal ia ficar muito bem com H4, por exemplo, já partindo para um ataque. E aí, se as brancas jogassem, por exemplo, cavalo A4 atacando a dama, dama B4 atacando aqui o cavalo, e se o cavalo voltasse para C3, as pretas teriam aqui o lindo lance cavalo G3 cheque, aproveitando então as fragilidades aí dessa posição, né? Essas colunas aqui realmente são muito boas para as negras, né? E aqui as pretas, bom, estão atacando o rei, estão atacando a torre, né? Aqui seria uma posição muito melhor para as pretas. Caso as brancas quisessem capturar esse cavalo, aí elas perderiam o jogo imediatamente com H toma em G3 cheque, aí depois de rei G1, bispo C5 cheque, cavalo C5, dama toma C5, com sequência de cheque-mate, né? O rei não pode mais para nenhuma dessas casas, simplesmente as brancas vão ter que postergar o cheque-mate aqui, cobrindo o cheque com as peças, mas o cheque-mate vai ser inevitável, seria inevitável, né? Então por isso que rei H1 não seria bom nessa posição, e o Mequinho, então, com muita precisão, joga aqui o lance torre em F2. E a partida continua, então, com dama em E3. E aqui, esse lance do Mikhail Tal faz todo sentido, né? Uma vez que o rei dele ainda está no centro,
e as peças ainda não foram desenvolvidas, as pretas tentam ao menos trocar a dama, né, trocar as damas, tirar as damas do tabuleiro para não ter tantos problemas, né, tantas ameaças assim. E aqui o Mequinho muito tranquilamente enxerga uma fraqueza aqui da posição das negras, que é esse peão em F6, né? Esse peão dobrado que ele criou lá atrás quando ele capturou o bispo toma em F6 e ele danificou aqui a estrutura de peões das negras. Ele criou esse peão fraco aqui e tranquilamente ele vai para o lance cavalo E4, simplesmente atacando aqui o peão. Né? Todas as suas peças estão defendidas, a dama está defendida, está todo mundo se protegendo aqui. Né? Então o Mequinho não tem o que temer. A partida seguiu com dama toma D3, o Mago de Riga estava realmente preocupado aí com a dama do Mequinho. Bispo toma D3 foi jogado, agora o peão de F6 continua atacado e bispo em E7 então foi jogado. A partida aqui seguiu com torre aqui em E1 e agora rei F8. Né? Mas o que está acontecendo aqui? Por que rei F8? Vamos lá. O Mequinho foi muito inteligente em jogar aqui o lance torre E1. Eu vou voltar, né? Você fala, por que não toma aqui em E6? Mais uma vez, isso só estaria ajudando as negras, elas desdobrariam os seus peões e teriam uma excelente posição, tá bom? Você fala assim, e por que não avança? Também não dá para avançar, simplesmente o cavalo toma, né? As pretas têm o cavalo e o bispo tomando a casa D6. Então, torre E1, com uma ideia muito bacana, as pretas não podem capturar aqui agora o peão de D5, senão o Mequinho ficaria muito bem aqui com o cavalo toma em F6 cheque, aproveitando a cravada aqui do bispo, né? O bispo não poderia tomar um cavalo. E depois de rei F8, simplesmente cavalo toma aqui em D5, o Mequinho teria um peão a mais e uma posição melhor e estaria com tudo aí para vencer essa partida, né? Então, depois de torre E1, então, excelente lance aqui do Mequinho, o Mikhail Tal fez esse lance, rei F8, lance necessário então para tirar o rei da mesma coluna da torre e não ter esses temas aí de cravada e tudo mais. A partida seguiu então com D toma em E6, bispo toma em E6 e aqui cavalo de E em C5, abrindo também um ataque descoberto aqui, então duas peças atacando aí em E6. Cavalo D4 defendendo E6, cavalo toma em E6 cheque, cavalo toma em E6 e aqui bispo F5, mais uma vez fazendo uma pressão aqui na casa em E6 e a gente está entrando no final praticamente já da partida e vamos ver como é que o Mequinho vai lidar com esse final. Será que a questão desses peões dobrados que ele criou lá atrás com o bispo toma em F6 vai ser suficiente aí para o Mequinho ir para um final vencedor? Será que o Mequinho consegue levar um final desse para uma vitória contra o Mago de Riga? Vamos lá. Cavalo C7 foi jogado. Torre D1, então esse lance é muito instrutivo, indo para a coluna aberta, né? Indo para... aqui o Mequinho ele quer entrar na sétima. Torre na sétima é sempre um tema legal, né? É sempre muito poderoso. Uma torre na sétima. E por que ele não escolheu essa outra torre aqui para entrar na sétima? Já que ela está na mesma diagonal do rei, ela pode sofrer, se esse cavalo sair daqui, o bispo pode oferecer perigo e tal. Como eu falei, o Mequinho ele realmente calcula muito e essa torre aqui ele prefere manter defendendo aqui o peão de G2. Então, cavalo B5 foi jogado e agora torre na sétima, então, torre D7, torre D8 propondo então a troca de torres. Aqui o Tal está entregando aqui um peão, né? Se por acaso aqui o Mequinho quisesse capturar esse peão, as pretas ficariam muito bem aqui com o cavalo aqui em D6, atacando a torre e atacando o bispo. E aqui o melhor que o Mequinho poderia fazer numa situação como essa seria sacrificar aqui a qualidade. E aqui o Mikhail Tal estaria melhor, tá bom? Então o Mikhail Tal também com seus truques aí, torre D8, né? Não tá oferecendo peão de graça, é bem estilo de Mikhail Tal esse lance, bem estilo do Mago de Riga. E a partida continua então com C4, o Mequinho também muito preciso nos seus cálculos. A torre está defendida pelo bispo e aqui C4 expandindo, então chutando o cavalo daí. Cavalo D6, torre toma D8, bispo toma D8 e agora o bispo do Mequinho está atacado e o peão de C4 também. Então bispo D3, o lance mais natural, salvando o bispo e defendendo o peão. A partida seguiu com B6 e agora a gente entra então no final, torre D2, bispo aqui em C7, rei F2, mais uma vez um lance muito instrutivo aqui do Mequinho, né? As peças menores já estão bem colocadas no tabuleiro, a torre já está aqui. Vamos trazer o rei para a briga, né? Rei F2, levando o rei então o mais rápido possível para o jogo. Rei G7, rei F3, olha que legal esse rei, vindo com tudo. Torre E8, torre E2, e aqui o Mequinho oferecendo então a troca de torres. Torre D8, torre D2, cavalo aqui em B7, bispo em E4, então propondo aqui a troca de torres e ao mesmo tempo atacando aqui o cavalo. E a partida seguiu então primeiro com torre toma D2, cavalo toma D2
e cavalo aqui em C5, atacando o bispo. E nessa posição, o Mequinho faz um lance simplesmente genial, muito difícil de ser encontrado. Mais uma vez, 1 em cada 1000 jogadores encontrariam esse lance. É o lance mais preciso da posição realmente, e é o lance H4. E por que esse lance é tão preciso, né? Em geral, as pessoas aqui salvariam, né? Eu vou voltar aqui. Muitos jogadores tentariam salvar o bispo, manter o bispo no tabuleiro, jogar, por exemplo, o bispo aqui em C2, ou jogariam algum outro tipo de lance. E o Mequinho vai para esse lance H4, então, fixando essa fraqueza, que esse peão aqui de H5 ele está sozinho, né? Fixando esse peão nas casas claras, de forma que esse bispo não possa defender. E deixando o bispo aqui, se o tal quisesse, por exemplo, capturar aqui agora em E4, não foi o lance jogado, o Mequinho teria um final vencedor aqui com rei toma em E4, e depois de B5, por exemplo, C toma, A toma, rei F5, e aqui a pressão em F6 vai ser mortal. Esse cavalo aqui, ele vai chegar aqui em E8 em algum momento, dando cheque e atacando esse peão junto. E aí o rei não vai mais conseguir defender aqui o peão de F6, né? Seria um final vencedor para o Mequinho, só para ilustrar. Bispo B6, cavalo aqui em E4, bispo D4, cavalo D6. E como eu falei, esse cavalo está atacando esse peão, ele vai vir para E8, vai cair o peão de F6 e seria um final completamente vencedor aqui para o Mequinho. Então ele enxergou tudo isso e fez esse lance então H4, né? Brilhante, brilhante o lance do Mequinho, muito profundo mesmo. A partida seguiu com o bispo D6, então o tal também viu que não poderia capturar o bispo. E temos então cavalo em F1, esse cavalo vai manobrar aí para vir para casa G3 e depois F5, também com ataque aqui sobre H5. Bispo C7, cavalo G3, rei H6 defendendo o peão de H5, cavalo F5 cheque, rei H7, e apesar aqui do bispo e desse cavalo poder sair com o cheque descoberto, isso não faria muita coisa aqui, né, nesse momento, né? Ele faz, né, cavalo G3 com o cheque descoberto, atacando aqui o peão. No entanto, rei H6 defendendo simplesmente. E agora, bispo C2. Agora sim o Mequinho decide manter o bispo no tabuleiro. Esse cavalo já está numa casa muito boa. E ele vai vir para F5 de novo. E vamos ver como é que segue a partida. Cavalo E6. E esse cavalo E6 ele é bem estilo de tal, né? Ele sabe usar muito bem os cavalos. Está ameaçando vir para D4 e ganhar o bispo do Mequinho e acabar com a partida, né? Claro que o Mequinho não vai permitir. Cavalo F5, cheque. E esse cavalo, além de dar cheque, está segurando então a casa de D4. Rei H7. E aqui, mais uma vez, o Mequinho pode tirar esse cavalo abrindo um cheque descoberto, mas ele não ganha nada com isso. Ele simplesmente melhora a posição aqui com G3. E a gente tem uma estrutura bem sólida agora de peões aí do Mequinho. Cavalo G7, propondo as trocas aí. O Mequinho não está interessado. Cavalo em E7. Abrindo um cheque descoberto, então. Rei H8, cavalo D5, atacando o bispo, atacando em F6. Bispo, então, em D8, defendendo aqui ambos os peões aqui de B6 e de F6. Rei E4. E esse rei E4 é importante, ele está segurando aqui, ajudando a segurar aqui a casa de F5. Mas mais do que isso, esse rei de E4 ele quer vir para a casa de D5. Então o Mequinho vai ter que achar algum jeito de tirar o cavalo daí e levar o rei então para D5 e infiltrar com o rei na posição adversária. E essa posição a gente já vê que o Mequinho está melhor do que o Mago de Riga, né? O rei está melhor colocado, olha só, um rei triste lá do Mago de Riga em H8 e um rei feliz do Mequinho aqui no centro do tabuleiro. A estrutura de peões do Mequinho também está bem melhor. Aqui a gente tem várias fraquezas e parece que o Mequinho está com maestria conseguindo aí um final melhor. Vamos ver se é suficiente. Cavalo em E6 foi jogado. Bispo em D1 atacando esse peão então fraco aqui de H5. Cavalo em G7, o Mequinho está falando, opa, volta com esse cavalo aí, esse cavalo não vai jogar não. Ele vai ficar lá defendendo. Cavalo aqui em B4, atacando o peão de A6 e dando a casa D5 para o rei. A5 foi jogado, cavalo D5 de novo, e aí as pretas ficam numa posição quase que um Zhuge-Wang, né? Porque aqui os peões estão atacados, então esse bispo não pode se mexer, não tem nenhuma casa, né? O cavalo está dominando aqui realmente, esse cavalo também está escravo defendendo aqui o peão, então é difícil de achar algum lance aqui. Rei G8 foi jogado pelo Mikhail Tal, cavalo aqui em C3, estão liberando a casa D5 para o rei, rei F8, bispo em C2, e primeiro bispo C2, o Mequinho, quando ele vier com o rei para D5, ele quer que o bispo esteja segurando aqui a casa F5 para o cavalo não entrar no jogo. Rei E7, e agora sim, rei D5, o Mequinho conseguiu entrar com o rei na posição na hora certa,
A casa de F5 continua segurada aqui pelo bispo. Rei D7 foi jogado, não permitindo então o rei entrar em C6. Bispo em A4, o Mequinho quer entrar em C6 de qualquer jeito com o rei. Rei E7, bispo C2, rei D7, bispo A4, rei E7. Então a gente tem uma sequência de repetições aqui. E será que o Mequinho vai ficar repetindo então e empatar com o Mikhail Tal? E ele joga então rei C6. O Mequinho não repete os lances e vai para esse lance, permitindo então o cavalo do Mikhail Tal entrar na partida. E aqui é o tudo ou nada, né? E então vamos lá. Cavalo em F5 foi jogado. E para você ir para uma linha como essa, rei C6 e calcular tudo isso, né? Realmente você tem que ter um poder de cálculo fenomenal, né? Para calcular todas as variantes que podem derivar de uma posição como essa. Cavalo D5, cheque. Rei E6. Cavalo toma em B6. E aqui o Mequinho calculou bem, né? Ele falou, beleza, capturei esse peão. E agora o Mikhail Tal não pode capturar aqui o peão de G3. Incrível, né? Perderia aqui se cavalo G3, C5, por exemplo. Depois de bispo E7, bispo B3, cheque, rei F5. O cavalo aqui em D5 atacando o bispo F8. E depois de rei B6, a gente vê já que as brancas chegariam mais rápido ali, né? E as pretas teriam que sacrificar o bispo, por exemplo, rei G4, cavalo F6 cheque, rei toma em H4, bispo toma lá em F7, depois de bispo H6, cavalo D5, bispo F8, só um exemplo, tá, gente? Bispo D6, C7, e aí a gente já vê que as brancas estariam com o final vencedor, tá bom? Só mais alguns lances para ilustrar, alguém pode pensar que isso poderia ser empate e tudo mais, mas na verdade seria vencedor, tá bom? Isso aqui é um final. Agora o rei aqui está segurando aqui essas casas e não tem como evitar, né? O bispo está segurando esse peão. Beleza, gente? Então, só para ver aí o poder de cálculo aí do Mequinho para poder ter ido para essa linha aqui com o cavalo toma em B6 e o Mikhail Tal não pode capturar aqui em G3 então. O Mikhail Tal viu tudo isso e ele jogou cavalo D4, cheque, rei B7, rei D6, cavalo D7, cavalo aqui em E6, rei C8, escravizando aqui o cavalo para defender o bispo. E depois então de bispo em E7, bispo D1, atacando aqui o peão de H5, o Mikhail Tal abandonou a partida, né? E por que ele abandonou, gente? Aqui é uma posição completamente vencedora, é um final vencedor, né? Além aqui do Mequinho ter um peão a mais, essa estrutura de peões do Mequinho está muito forte, o rei está muito bem colocado, aqui são muitas fraquezas, não tem, né, como defender aqui o peão de H5, esse peão aqui ele vai subir com toda a velocidade. Então, para ilustrar aqui mais alguns lances, por exemplo, cavalo C5, por exemplo, e depois de cavalo toma, rei toma, você fala, agora eu vou para um bispo aí para um final de bispos de cores opostas, mas as brancas podem ou jogar aqui rei D7 ou capturar o peão e vão ficar muito bem, ó. Rei D7 seria mais preciso, e depois de bispo F8, rei E8, bispo D6, por exemplo, e a gente já vê aí, tanto o rei toma F7, está caindo aqui esse outro peão também, seria um final vencedor para as brancas, tá bom? Então por isso aí que depois de bispo em D1, o Mikhail Tal abandonou a partida, gente. É sensacional, né? A gente vê aí que a gente tem um jogador, o Mequinho ainda joga, né? Mas a gente, na década de 70 aí, ele estava realmente entre os melhores jogadores do mundo, ele chegou a ser o terceiro melhor jogador do mundo, sempre disputando ali com o Fischer, com o Spassky, né? Com o Tal. E então é sensacional realmente a performance e essa partida, né? A gente pode se orgulhar, gente, de ter um brasileiro que venceu o Mago de Riga, né? Infelizmente, para quem pode estar se perguntando, mas e aí, cadê o Mequinho, né, e tal? Infelizmente ele foi acometido por uma doença bem no auge da carreira dele. Essa doença se chama miastenia grave, se eu não me engano, e é uma doença que ele praticamente estava desacreditado até já pelos médicos e tudo mais. É uma doença gravíssima que a pessoa fica paralisada, perde os movimentos, perde as forças, perde força, não tem força nem para mastigar, não consegue comer, enfim, em muitos casos leva à morte realmente. E no caso dele, ele conseguiu se recuperar, ele levou muitos anos realmente para se recuperar dessa doença, se eu não me engano, mais de 10 ou 20 anos, mas sobreviveu firme. Hoje ele ainda joga, né? Ainda joga, faz simultâneas, participa de eventos, ainda tem um nível muito bom, não figura entre os melhores do mundo, mas entre os melhores do mundo com certeza, né? Não sei exatamente em que colocação, né?
mas talvez entre os 500, não sei dizer, não sei precisar isso, tá? Mas é um dos melhores do Brasil ainda e muito bacana, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Quero fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro quero agradecer aqui o Samuel Jesus de Oliveira. Muito obrigado aí, Samuel Jesus de Oliveira, pela sua contribuição ao canal. Quero mandar alguns salves aqui. Salve para o Gabriel Dias, para o Brasil Rafa, para o Leonardo Nobre, para o Lucas Francisco, para o Matias ali de Lagoa de Itaenga, em Pernambuco. E salve também aí para o Lucas Andrade. Beleza, gente? Quero também falar aí que eu tô com um grupo, então, um servidor no Discord, tá bom? Estão todos convidados, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser entrar aí no servidor do Discord, onde a gente bate papo, faz sugestão aí de partida, de frase, joga, você encontra vários amigos para jogarem, dicas, né? Como é que estuda, como é que não estuda. É realmente uma comunidade, a gente já está com 300 pessoas mais ou menos, e crescendo aí, começou ontem, anteontem esse grupo, então realmente vale muito a pena, tá muito bem organizado ali, contei aí com a ajuda de muitos dos inscritos que me ajudaram aí a organizar o servidor no Discord. Quero agradecer o Matheus, lá do meu trabalho, que me incentivou aí para o Discord, que realmente me contou como é que funciona e tudo mais, eu não conhecia, e adorei, achei sensacional. E é isso, gente. E tô na Twitch também. Eu vou deixar o link também da Twitch, quem quiser seguir. Eu ainda não fiz nenhuma live na Twitch, ainda não estreiei, mas quem sabe em breve aí. Eu tô conversando com o grande mestre Evandro Barbosa, tá bom? A gente tentou fazer aquela live de comemoração dos 15 mil inscritos, não deu muito certo, tivemos problemas técnicos. E agora ele tá indo jogar essa semana a semifinal do Brasileiro. Eu vou tentar marcar com ele depois, então, na volta. Não sei se talvez fique para janeiro aí a próxima live, tá bom? Não tenho certeza ainda, eu vou avisando vocês, mas de qualquer forma eu quero que essa próxima live seja na Twitch, que vocês já estejam no Discord, que possam, eu vou integrar o Discord com a Twitch, enfim, muita coisa bacana vindo por aí, tá bom? Eu vou avisando vocês. Beleza, gente, obrigado aí a todos mais uma vez pela audiência, um grande abraço e até a próxima, valeu, gente!